Abra comigo a sua palavra no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 6. Quero parabenizar aqui o Judaí, toda a equipe do louvor, pelo um belo louvor, o vocal hoje muito mais afinado, né? Muito afinado. Eu não entendo muito de música, mas você sente quando o negócio ele entra, né? Que louvor abençoado hoje. De fato, nós temos o melhor louvor aí, né, do estado de Goiás. Vamos dizer Brasil, né, irmão? Vai ficar muito orgulho, né? E parabéns também pela sua live. Participei um pouquinho da sua live sexta-feira, ficou muito bom, profissional, sempre com os cuidados do irmão Douglas ali, da equipe. Ficou muito bom mesmo. Quantos participaram da live do Judair na sexta-feira? Levante a mão. Glória a Deus, bastante gente, né? Graças a Deus. A próxima agora é daqui a uma vez por mês, né? Glória a Jesus. Que bênção, parabéns. É isso aí, o reino de Deus se estendendo, crescendo. Nunca, possivelmente, o evangelho foi tão pregado enquanto não nesse tempo, irmãos. Nunca, possivelmente, estudiosos dizem que nunca, possivelmente, foi tão pregado o evangelho quanto esse tempo agora da pandemia. De um lado, tragédia, do outro lado, realmente glória. O evangelho tem se expandido. Nós temos batizado pessoas. Semana que vem vamos batizar, daqui a 2 semanas, mais 4 irmãos. Se você não é batizado ainda, tomou essa decisão ou vai tomar essa decisão hoje, procure um dos pastores ainda hoje para falar sobre esse assunto que é mais importante da vida de um ser humano. Estávamos ainda hoje, antes do culto, preparando uma turma para o batismo, e eu falando sobre o dia do meu batismo. Eu lembro o dia, lembro o dia da semana, lembro o horário, lembro a casa, quem me batizou, como estava chovendo, não lembro todos os detalhes, porque foi um dia marcante, é um dia marcante para todo ser humano. E se você não se lembra do seu batismo, meu irmão, você está em pecado. Como que alguém nasce e não sabe o dia do nascimento? Que dia que você nasceu, irmão Jefferson? Não sei. E você, que dia você nasceu? Não sei, foi no ano de 2000, mas um dia não sei, não tem base. Então nós precisamos realmente estar atento a esses detalhes. Amados irmãos, assim como o evangelho nunca foi tão propagado, nós talvez nunca vivemos a epidemia da preocupação como nós estamos vivendo. A preocupação tem se tornado um estilo de vida de muitos cristãos. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Cristo, eu estou falando com a igreja do Senhor Jesus. Eu gosto muito de trabalhar as palavras, a semântica das palavras, e eu gosto às vezes de separar as palavras para entender melhor o significado delas. O pessoal daí de trás da recepção, se puder organizar isso aí, vocês sabem muito bem, me desculpa que tem uma coisa que me desconcentra. A única coisa que me desconcentra é a gente falando, conversando e gente andando. Me desconcentra, não é uma vaidade minha, não, é uma falha, é uma fraqueza minha, isso me desconcentra. Se eu ver pessoa conversando e andando, isso me desconcentra. Desculpa, então por favor, se puder aí organizar aí atrás, eu agradeço, muito obrigado. A epidemia da preocupação. Vamos fazer aqui uma separação das palavras aqui, um prefixo ou sufixo, separando a palavra preocupar ou preocupação. Pré vem de antes, ocupação vem de estar ocupado ou de estar de alguma maneira focado em algum tipo de ambiente ou situação. Logo, quando nós estamos preocupados, você está se ocupando antes do tempo. Esse é o significado de preocupação, é se ocupar antes do tempo. E nós vamos ver esse raciocínio meu depois aqui no texto que nós vamos ler, o Evangelho de Jesus, Mateus capítulo 6. Alguém que vive preocupado, ele está se ocupando antes do tempo, ele antecipa a ocupação. E a preocupação é um braço da ansiedade que se tornou o mal do século 21. O que é preocupação? É ocupar-se antes do tempo. Pastor Marlon, o que é ansiedade? Ansiedade é antecipação do futuro. São duas coisas que andam juntas.
preocupação e ansiedade. Eu me preocupo, logo me antecipo, logo eu provoco e ativo a ansiedade na minha vida. E muitas vezes nós estamos não percebendo que a preocupação e a ansiedade está se tornando para nós um estilo de vida. O que é estilo de vida? É a manifestação da vida que você carrega. Logo, quando eu estou manifestando o meu estilo, através do meu comportamento e da minha fala, eu estou manifestando aquilo que me possui. Agora a pergunta é: como que nós cristãos podemos manifestar preocupação, ansiedade e permitir que esses sentimentos e emoções na nossa vida glorifiquem o nome do Senhor? Como é que alguém que vive preocupado e ansioso e preocupado pode atrair alguém pelo seu estilo de vida? Como que alguém que vive nessa ansiedade exacerbada, se preocupando com o amanhã, se ocupando com o depois, porque o depois nem sabe se vai ocorrer, porque o amanhã não existe. Existe o hoje, o ontem já foi. Porque o amanhã, quando ele chega, já é hoje. Então o amanhã não existe. Por isso que Jesus falou que o amanhã traria consigo o seu próprio mal. Mas buscai hoje, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quando as pessoas te veem, quando as pessoas falam contigo, o que você manifesta? Porque aquilo que você manifesta é aquilo que te possui. Preocupação está se tornando um estilo de vida de muitas pessoas no reino de Deus, ou pessoas do reino evangélico. Agora, por que nós vivemos o pico, o clímax dessa preocupação? Porque quando a gente se preocupa com dinheiro, isso é relevante. Quando a gente se preocupa com carro, com dívida, com bens materiais, a gente supera. Agora, a epidemia da preocupação se torna evidente porque nós estamos hoje lidando com saúde. E quando a gente lidar com saúde, quando a gente se relaciona com saúde, o papo é outro, a chapa é outra, é outros 500. Quando se fala no Rio de Janeiro, é outros 500. Porque com saúde não se brinca, e nós estamos todos os dias falando de saúde, como nunca falamos antes. Tem coisas ruins acontecendo, mas eu corro todo dia, vocês já me viram correndo aí, eu corro todo dia, e eu tenho visto muitas pessoas correndo também, pedalando, pessoas caminhando. A epidemia trouxe coisas boas, como por exemplo: acorda rapaz, você não é eterno, se cuida da sua saúde, sai do sedentarismo. Nunca vi pessoas, às vezes, gastando tempo juntos, famílias reunidas em casa, comendo na mesa. Então tem coisa aí boa acontecendo, mas a preocupação ainda continua. Os números vão aumentando, a solução não chega, e a gente vive em um mundo de indefinição. A gente não sabe nem o que vai acontecer amanhã, e nós estamos literalmente, toda a sociedade do mundo, a sociedade global, crente ou não crente, vivendo pela fé. Teu amigo ateu está vivendo pela fé, ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Se ele souber, manda ele ligar para mim. Você que é evangélico, outro que é católico, que é espírita, muçulmano, está todo mundo assim. Alguém esses dias me perguntou: pastor Marlon, me manda a agenda do Inspirado. Eu falei: que agenda, irmã? Que agenda? Não tem agenda não. Nossa agenda foi por água abaixo esse ano. Não tem mais agenda. Se tiver tudo certo amanhã a igreja vai estar aberta às 6 horas da manhã para oração. Se não acontecer nada amanhã, se não voltar amanhã, se não sair um novo decreto, semana que vem, nós estamos vivendo assim, de semana após semana, e mesmo assim alguma coisa tem que ser ajustada.
ser humano está vivendo literalmente pela fé. Deus está sacudindo a humanidade, mas a preocupação tem nos atormentado, a preocupação tem nos levado a um estado de guerra, sendo que esse não é o projeto de Deus para você, o projeto de Deus para mim. Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Ele disse que nós deveríamos aprender com Ele, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Jesus seria hoje o empresário mais ocupado de Goiás. Imagina Jesus no nosso meio aqui hoje, com o celular na mão. Quantos seguidores ele teria no Instagram e no Facebook? E o celular, o WhatsApp de Jesus era toda hora pipocando, pior que o pastor Kleber, toda hora. Jesus, ele era super ocupado, sem qualquer tipo de tecnologia, mas o estilo de vida de Jesus não revelava preocupação. Por quê? Ele vivia o seu hoje, ele vivia o seu momento. Está cego, que enxergue. Está com fome, multiplica o pão e o peixe. É surdo, é mudo, que fale, que ouça. Mas ele não se preocupava, porque ele não vivia o amanhã, ele vivia o hoje. E aquilo que vinha em sua mão, ele resolvia conforme as suas forças. Tem pessoas que acham que são o salvador do mundo. Você não é o salvador do mundo. Você não é a salvadora do mundo, minha irmã. Aquilo que te vier às tuas mãos, conforme as suas forças, tua capacidade, mas você não pode resolver os problemas de Goiás. Eu me lembro quando eu me converti, eu queria resolver o problema de todo mundo. Eu achava que tinha que solucionar, não podia. Eu queria ser Jesus, ou mais que Jesus. Isso nos leva a um estágio de ansiedade, de preocupação. E esse não é o projeto de Deus para mim e para você. O tema da minha mensagem hoje é esse: como se livrar da preocupação. Mateus capítulo 6. Nós vamos acompanhar. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, deixa aí. Mas vamos aqui para o telão e acompanhar aqui. Eu projetei, ou melhor dizendo, Samuel projetou os textos. O que eu vou fazer é trabalhar todo o capítulo 6 de maneira bem objetiva e criativa. Ao invés de iniciar do versículo 1, eu vou iniciar da parte de baixo do capítulo 6 e nós vamos fazer uma leitura decrescente. Nós vamos extrair primeiro do capítulo 6, que foi o sermão da montanha, Mateus 5, 6 e 7, é o maior sermão de Jesus. Ele pregou na montanha possivelmente por 3 dias, apenas comendo, bebendo e ensinando, sem qualquer tecnologia. O que Jesus estava fazendo aqui era doutrinando o seu povo, estava doutrinando os seus discípulos e estava transferindo vida para a multidão. Jesus trabalha a multidão e os discípulos mais perto eram mais repreendidos, exortados, a multidão de longe ainda tentando desconfiada entender a proposta do evangelho do reino. Mas o que Jesus traz aqui no capítulo 6 é um problema, o problema da preocupação. Olha aqui comigo no versículo 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, que é uma leitura da Nova Versão Transformadora. Nunca vi essa versão, obrigado, Samuel. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Olha o problema lá dos tempos de Cristo: comida, bebida e vestimenta. O problema não era um problema circunstancial, que estava em crise financeira, não. O problema é um problema existencial. Nós hoje ainda continuamos nos preocupando com o que nós vamos comer, beber e nos vestir. Porque o problema da preocupação e ansiedade não é um problema de circunstância, é um problema de existência. Está dentro do ser humano, está dentro do homem, dentro da mulher. E se a gente não controla esses sentimentos, eles prevalecem na nossa vida e nos dominam de tal maneira que nós não somos mais possuídos ou dirigidos pela razão, porque as emoções agora, elas nos dão a direção que elas querem. Pessoas dirigidas pelas emoções são pessoas extremamente perigosas, ou que vivem em perigo. Tem que haver um equilíbrio da emoção e da razão. Jesus tinha emoção, tinha sentimento, mas Jesus tinha razão.
Próximo versículo. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial as alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Estávamos hoje pela manhã, 6 horas da manhã, discipulando um grupo de jovens homens, lá no Monte da Antena, e eu falando sobre esse texto. Olha, toda a criação, eu falei que você não ia, Luan, lembra que eu falei? Você não foi, Luan. 1-0 para mim. A criação, a criatura, tudo é de Deus. Mas nós somos imagem e semelhança. Aprenda isso, irmãos. Tudo que Deus fez é bom. Mas quando Deus cria o homem, Ele cria a segunda imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. E não dá nenhum amém, misericórdia. Você carrega a imagem moral, você carrega a semelhança espiritual de Deus, os valores, as crenças, a capacidade de pensar. Meu irmão, quem criou a energia, quem criou a tecnologia foi o homem. Por quê? Porque o homem é segundo a imagem e semelhança de Deus. Nenhum animal irracional é capaz de criar o que o homem cria. Mas a gente chega lá em cima no monte lá, da Antena, e vê papel higiênico jogado, lata de cerveja. A gente vê isso também. Não foi o animal que fez, foi o homem racional. Ele cria a câmera, mas joga a casca de banana no chão, para o outro vir pisar e cair e se machucar. Esse é o ser humano. Mas nós somos imagem e semelhança, não existe comparação com outra criatura. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, isso aqui é revelação, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? O que tem a ver preocupação com o tempo? Lembra que eu falei que preocupação é pré-ocupar, é ocupar-se antes do tempo? Então o preocupado, ele está sempre adiantando o problema. Antes do problema acontecer, ele antecipa. Antes de alguma coisa acontecer, ele está dando o primeiro passo, ele está se preocupando, como se a preocupação pudesse dar a ele ganho de tempo, mas não dá. É isso que Cristo está falando aqui. Vocês se antecipam aos problemas, criam problemas, mas o tempo de vocês é igual ao dos outros. Vocês não ganham nem 1 hora do seu dia fazendo isso. Para que se preocupar? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Olha que forte. Foi falado sobre fé aqui hoje pela Patrícia e pela pastora Regina. Fé. Não falamos sobre isso, princípio ativo da fé. Jesus fala de preocupação e ansiedade, e ao contrário disso, ele apresenta o caminho da fé. Pastor Marlon, eu posso ser alguém extremamente preocupado? Eu posso ser alguém extremamente ansioso e ser alguém cheio de fé? Dificilmente, segundo o texto bíblico. Porque não tem como 2 objetos ocuparem o mesmo corpo. Você pode ser alguém cheio de fé, mas vivendo um momento de muita ansiedade e preocupação. Logo, o que vai prevalecer é a ansiedade e preocupação. Aí vem as doenças psicossomáticas, né? Vem lá gastrite, dor no estômago, azia, vem lá pânico, vai vindo um monte de coisa. Por quê? Porque a gente não conseguiu equilibrar a preocupação, a ansiedade com a fé. Logo, a fé é pequena. Jesus combate: vocês são homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Vamos lá. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, meu irmão e minha irmã. Antes de você chegar aqui, o Senhor sabia qual era a oração da tua boca. O Senhor sabe o que você precisa antes de você pedir. Por isso, entenda que você tem um Pai nos céus, um Pai que cuida de você nos mínimos detalhes. Como disse o salmista: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Essa é a boa palavra que eu tenho para você.
você aqui hoje: o Senhor cuida de ti, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida da tua casa, o Senhor tem prazer de cuidar da tua vida. Busque então, em primeiro lugar, hoje, o reino de Deus. O que é reino de Deus, pastor Marlon? Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo fala: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha só, comida e bebida novamente, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não importa a qualidade do seu arroz, não importa qual tipo de carne você comeu hoje, o que eu quero saber é o seguinte: teve paz, teve justiça, teve alegria nessa mesa hoje? É isso que importa. Porque não adianta ter riqueza e não ter graça e descanso para usufruir do que tem. Não adianta viver escravizado pelo trabalho, trabalhando dia e noite, e não ter alegria naquilo que você produz, não ter tempo para curtir a família, não ter tempo para reunir a família à mesa. Esse não é o projeto de Deus, esse é o projeto do diabo, da escravidão. Mas em Cristo Jesus eu não sou mais escravo do pecado, eu sou filho amado de Deus, e como filho amado de Deus, eu tenho acesso à mesa do Pai. A mesa do Pai é minha, a mesa do Pai é nossa, e na mesa do Pai há abundância de comida, há abundância de alegria, há abundância de paz e de descanso. Como disse o sábio Salomão: muito mais vale o pouco com graça do que o muito com tribulação. Irmão, não importa o que vai ter para comer, o que importa é reunir a família à mesa e dar graças e celebrar. Se é refrigerante, amém, se é suco, amém, mas se é água, glória a Deus, que a água seja uma água com gratidão na nossa casa. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para os problemas desse dia, viva o seu hoje, confiando a Deus o seu amanhã, porque o amanhã não existe, e o amanhã, se chegar, trará consigo as suas preocupações. Aqui nós levantamos o problema, a preocupação, a ansiedade, problema daquele tempo, que é o problema de hoje. Ora, pastor Marlon, como sair disso? Como se livrar disso? Talvez você nunca percebeu, isso que foi uma revelação que Deus me deu ontem, conversando com uma pessoa de um outro país ontem sobre esse texto, e nós estudando isso aqui, ele falando de sonhos, e nós começamos a chegar aqui a algumas conclusões que eu nunca tinha chegado antes ao analisar o capítulo 6 de Mateus. Jesus traz aqui algumas premissas, ele traz aqui algumas dicas, alguns gatilhos que podem ser ativados para trabalhar sobre a problemática da ansiedade. E agora nós vamos para o início, capítulo 6, versículo 1. Mas quando vocês o quê? Ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Quantos aqui querem viver uma vida acima da preocupação, acima da ansiedade? Levanta a mão e diga amém. Aqui está o primeiro caminho. Você precisa ter generosidade, você precisa ter empatia, compaixão, você precisa perceber a necessidade do próximo. Jesus não escreveu isso aqui, não falou isso aqui de graça, não. Ele fala de ferramentas e depois ele traz o problema. Quando eu sou generoso, quando eu percebo a necessidade do fragilizado, qual que é o milagre? Como que eu me liberto da preocupação? Porque geralmente o preocupado, o ansioso, ele se concentra muito na sua caixinha. Ele está preocupado com ele, mesmo que sejam outros, mas ele se preocupa em favor dos outros, mas ele alimenta essa ansiedade, essa preocupação, essa angústia. Isso em alguns momentos se torna um pecado. Eu estou olhando para o meu umbigo, mas quando eu percebo a necessidade do outro, eu estou saindo de mim e projetando a minha atenção no outro. E quando eu vejo que o outro precisa de mim, eu começo a perceber que eu posso ser útil. Eu começo a perceber que as minhas crises são pequenas diante das crises do outro. Não é uma questão de dar dinheiro, é às vezes uma questão de dar o ouvido, às vezes dar uma carona,
A questão às vezes de dar atenção para alguém. Você não vai ser livre da preocupação e da ansiedade se não houver generosidade em você, se você não começar a perceber a necessidade do próximo e se colocar como uma ponte para ajudar a resolver problemas. Diga comigo, eu preciso ser generoso. A generosidade é poderosa para libertar pessoas da preocupação. Segundo, eu estou terminando, mas quando vocês o quê? Orarem. Hoje me perguntaram como é que a gente ora, eu falei, não sei, nem os discípulos sabiam orar. Nós precisamos parar de ficar criando receita para oração, estratégia para oração. Não é estratégia, é estilo de vida. É deixar que esse negócio entre dentro de nós e nos possua de tal maneira que a gente não sabe orar. Por quê? Porque a gente ora sem cessar. Nós estamos no carro e a gente desliga o som e vai para o trabalho orando. Levanta a mão. A gente passa em frente ao hospital, não tem como não levantar a mão e declarar cura. Não tem como a gente levantar, tomar banho, cantar, louvar e orar. Não tem como lavar as louças e pensar em alguém. Não tem como. A oração nos possui, a oração nos possuiu. Não tem como, a gente não sabe orar, porque tudo que a gente sabe fazer é orar. A oração se tornou um estilo de vida. O fato de orar na igreja é apenas uma estratégia, porque a oração me carrega, a oração me transporta, a oração me projeta. Quando eu oro, eu saio do meu quadrado, eu saio do meu umbigo e começo a projetar a minha atenção a Deus e confiar nele, porque quando eu oro a Deus, eu sei muito bem que eu preciso de ajuda, eu sei muito bem que existe alguém que cuida de mim, que está acima de mim, mas que ao mesmo tempo habita em mim, e esse habitar em mim me liberta e me dá descanso. Deus tem descanso para você hoje. Deus não quer que você viva nessa vida de preocupação, de ansiedade, preocupação. Não é esse o projeto de Deus. A graça para o Antigo Testamento no hebraico tem o significado do descanso. Em Jesus nós temos descanso e nós podemos sim, em tempos difíceis, andar em descanso. Quando vocês orarem, volta lá. Cada um de vós vai para o seu quarto, fecha a porta, ora o seu pai em segredo, secreto, e o seu pai que observa em secreto os recompensará. Esse princípio da oração tem que ser praticado. Não pode haver na igreja um ministério de oração, não pode haver na igreja um irmão que tem dom de oração, porque todos deveriam orar, ou todos devem orar. Terceiro, quando o que? Mesmo capítulo 6, agora Jesus fala, primeiro, generosidade, ele fala de oração, agora ele fala de jejum. Quantos aqui estão jejuando nesses dias? Levanta a mão e dá glória a Deus. Meu irmão, eu comecei a jejuar de café. Jesus amado, o trem começou a empipocar segunda-feira e começou a rodar tudo, 5 horas da tarde, sem café. Passou um caminhão lá em casa e o cano de descarga era cheiro de café. Passou uma moto, irmão, lá, e o cheiro da moto era cheiro de café. A mulher fazendo comida aí, e o cheiro da comida era arroz e feijão, era cheiro de café. Eu só via café. E começou a dar dor de cabeça. Eu falei, o que é isso? Mas não teve nenhum problema, café. Dói, né? Aí nessa hora a gente ora. Nessa hora a gente começa a buscar a presença do Senhor. Senhor, tem misericórdia. Eu me lembro que eu jejuo desde os 16 anos, quando eu me converti. Dificilmente alguém sabe quando eu estou jejuando, porque o jejum não é para parecer, eu estou jejuando. Nós estamos na campanha de Daniel, é uma campanha coletiva, por isso nós falamos, mas não é para parecer. Quando jejuares, vocês não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer triste, desarrumado. Tem gente que está jejuando, porque eu estou jejuando, eu não vou. Se der a paz do Senhor, irmão, estou jejuando. Irmão, não estou perguntando nada, estou dando a paz do Senhor, irmão. Como é que você vai, irmão? Estou jejuando, irmão, tá? Parece que gosta de falar, parece que sente mais espiritual. Jesus disse,
Eu lhes digo a verdade, não receberão outra recompensa a não ser dessa. Qual que é a recompensa? A dieta, talvez, o jejum, viver melhor. Tem que aprender a ser secreto, a vida é secreta. O jejum me faz negar a mim mesmo e começar a aceitar as coisas de Deus e ouvir a voz de Deus e me fortalecer no Espírito. Jesus fala de quê? Generosidade. Fala comigo, generosidade. Fala de oração. Jesus fala de jejum. E agora ele dá a última dica para viver uma vida acima da preocupação. Jesus está falando agora de tesouro na terra. E isso traz uma preocupação tremenda. Quanto mais se tem, mais se quer. E quanto mais tem, mais preocupação se tem. Jesus disse: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e ferrugem os destrói, e os ladrões arrombam casas e as furtam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, onde ladrões não arrombam nem furtam. Jesus fala que o problema não é juntar tesouro, o problema local que se coloca esse tesouro. Nós fomos chamados para juntar, para acumular, mas a grande questão é onde colocar o que nós temos, porque aquilo que você tem, quando você morrer, vai ficar para trás, e quem ficar vai brigar para pegar. Essa é a dinâmica da vida. Nu viemos e nu voltaremos. A grande questão é que tipo de tesouro você está acumulando no céu. Como é que está o seu banco lá no céu? Como é que está o seu patrimônio nas regiões celestiais? Porque é isso que faz diferença. Porque quando eu invisto em alguém, quando eu me comprometo a ajudar alguém, quando eu me dou a alguém e vejo transformação na vida de alguém, o meu tesouro no céu, esse sim começa a ser ampliado. Porque a única coisa que nós podemos levar dessa vida são as pessoas que nós levamos, são as pessoas que nós impactamos. Não adianta ficar preocupado com o que se tem. O que se tem não é seu, é de Deus, é mordomia cristã. Por isso, procura ajuntar lá, porque quanto mais ajuntar lá, mais paz se vai ter. Nessa noite o Senhor quer nos libertar da preocupação. O Senhor quer nos levar ou nos elevar a um outro nível de vida. Preocupação todo mundo tem, irmão. Eu tenho preocupação todo dia, mas não pode me dominar, não pode prevalecer, não pode ganhar força. É por isso que Jesus disse: por que não tendes fé? Ou por que não creis, homens de pequena fé? Jesus compara a preocupação com uma fé pequena. Nessa noite o Senhor vai ativar a nossa fé de tal maneira que a preocupação vai ser apenas uma defesa, a ansiedade vai ser apenas um escudo, não vai prevalecer mais na nossa vida. Existe possibilidade sim de você entrar no descanso, existe possibilidade sim de você ter paz. Estava tentando cantar no culto das 5, não sei se o Judaí sabe. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Essa vai ser a nossa canção, a canção do profeta Abacuque. Ainda que falte oliveira na vide, que falta gado no curral, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você não vai acrescentar nada na sua vida com essa tal preocupação. Seja mais generoso, esteja atento à necessidade do pobre. Ore mais. Está preocupado? Ore mais. Está mais ansioso? Ore mais. Está mais difícil? Ore mais. Está sem tempo? Ore mais. Jejue.
Nós estamos numa campanha de jejum, 21 dias de jejum. Amanhã a igreja vai estar aberta às 6 da manhã, às 7 da noite. Mas meu irmão, não fica em jejum de Daniel uma vez por ano, não. Jejum é disciplina da fé. Tira um dia da semana, ou de 15 em 15 dias. Se consagre ao Senhor. Jejum é ativador para nosso descanso. Quem jejua mais tem mais descanso. E cuidado com os tesouros na terra. Não ame o que você tem acima do Senhor que te possui. Não ame as coisas acima das pessoas. Quando nós ativarmos essas ferramentas, nós vamos experimentar uma vida de descanso, uma vida de paz, porque esse é o projeto de Deus para mim, o projeto de Deus para você. Feche os teus olhos nesse momento, quero orar por você nesse instante. Coloque a mão no seu coração, se você pode. Qual o nível da sua preocupação hoje? Qual o nível da sua ansiedade hoje? O que tem te possuído? Quando as pessoas te veem, qual que é a marca que você transfere? Qual que é a imagem que você passa para essas pessoas? O que as pessoas têm visto em você? Qual tem sido o teu estilo de vida? Para de ficar correndo igual um louco. Para de ficar correndo sem tempo para a família, sem ter tempo para o Senhor Jesus, dizendo: estou na correria, nada. O Senhor te deu domínio próprio. Olha a vida que o Senhor te deu, olha a condição que o Senhor te deu. Cuide da tua família, cuide de você, cuide da tua saúde, cuide do teu coração. Não aceite mais o aprisionamento da preocupação. É preocupado com conta, com dívida. É preocupado com gente que ama, gente que não ama, gente que conhece, gente que não conhece. Preocupado com coronavírus, quantos morreram. Nós temos que orar e confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor nos leve ou nos eleve a uma outra dimensão nessa noite. Não nos deixe ficar na mediocridade da preocupação, da ansiedade, sem deixar de viver, ó Deus, sem produzir, sem viver uma vida abundante. Pai, nós oramos para que em nome de Jesus o Senhor traga libertação agora nos corações, nas mentes. Traga libertação agora nas vidas que estão aqui. Nós oramos agora, Pai, que nós venhamos entrar num estado de descanso, de paz. O Senhor em nós é a esperança da glória. O Senhor em nós é a esperança de termos paz. Nós queremos o Teu shalom, nós queremos a Tua paz em nós. Senhor, nos ajude a ser mais generosos, nos ajude a orar mais, nos ajude a jejuar mais, nos ajude, Senhor, a não acumular tesouro nessa terra, mas sobretudo desejar povoar o céu com as pessoas que nos cercam. Eu quero abençoar cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui e declarar um tempo de paz, um tempo de paz, um tempo de descanso. Sai tormento agora. As pessoas que estão nos assistindo agora, onde vocês estão, sejam tocadas agora pelo Espírito Santo de Deus. Sejam livres agora de toda guerra no seu coração, toda perturbação. Recebam agora o descanso de Deus, recebam a paz de Cristo que excede todo entendimento agora no seu coração, na sua mente, na sua alma. Nós abençoamos, meu Pai, a Tua igreja que está neste lugar e declaramos que a paz do Senhor reine sobre nós. A paz do Senhor reine nesse ambiente, a paz do Senhor reine na nossa casa. Eu rejeito o espírito de guerra, de confusão nos lares, nos relacionamentos, nos casamentos. Senhor, quebra agora e lança por terra todo espírito hostil, todo espírito de guerra nas casas, nas famílias. Caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e que venha a Tua paz sobre a nossa casa, através de nós, apesar de nós. Em nós habita o Teu Espírito. Nós oramos gratos a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo.
Aleluia, recebe essa palavra. O Senhor está falando contigo nessa canção agora. Feche teus olhos e apenas ouça. Seria muito para ti. Aleluia. Qual que é o teu trabalho? É só apenas um. É meu, somente meu, todo trabalho. Aleluia. E o teu trabalho é descansar. Se você sabe, canta essa canção. O Senhor começa a declarar novos dias É na tua meu, vida. Começa a somente declarar um novo meu, tempo de vida sobre a tua todo casa. trabalho. Aleluia. E o teu trabalho é descansar em mim. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos receberam aí a paz do Senhor no seu coração? Quantos receberam essa paz? Aleluia. Segura isso aí, meu irmão, não deixa sair não. Não negocia por nada não. Porque essa paz que o Senhor nos dá, o mundo não pode dar. Amém, querido?